Hoje eu vou te mostrar dicas valiosas para te ajudar a interpretar um levantamento planaltimétrico. E para ser mais proveitoso, eu separei um arquivo que nós fizemos o levantamento antes de iniciar o projeto e fizemos um outro depois do terreno ajustado ao projeto. Isso vai te ajudar a compreender de forma bem prática a leitura dessas informações. Para você poder produzir bons projetos, é fundamental que você saiba coletar as informações necessárias, essas informações que vão te guiar no seu processo de projeto. Isso vai ajudar muito na criação, porque com informações precisas, você vai conseguir embasar a sua tomada de decisão para o seu cliente e isso vai passar mais segurança, tá? Uma dessas informações, então, é o levantamento planaltimétrico. Ele é feito geralmente por um engenheiro de agrimensura que tem os equipamentos adequados para levantar tanto medidas lineares quanto medidas altimétricas com precisão. É extremamente difícil que você consiga fechar ângulos com medição em trena. Por isso, é muito importante você receber essas informações de forma adequada para te ajudar na tomada de decisão. Então, solicite sempre o levantamento do terreno em obras novas e também em obras de reforma, tá? E nas obras de reforma você vai pedir a locação do imóvel existente também. Então, vamos à tela para você poder ver exatamente como que funciona. Estamos aqui com o levantamento aberto, eu já estou com os dois levantamentos. Mas vamos começar aqui explicando um pouquinho como que faz a leitura das informações. Eu deixei aqui nesse levantamento a malha de triangulação, tá? E o que significa isso? Quando é feito o levantamento no terreno, o levantamento é feito de pontos, então aqui tem vários pontos. E nesses pontos é levantado a altimetria deles. Esse levantamento é feito com geralmente um teodolito, que faz a leitura num prisma. Vou colocar as imagens aqui para vocês desses equipamentos. E aí, pega a altimetria de cada ponto. E por meio de triangulação, vai ligando aqui os pontos de mesma altimetria. E assim é formada a linha de curva. A linha da curva, ela é formada ligando pontos que têm a mesma altura. Então, por isso que quando a gente pega, por exemplo, essa curva, significa que toda ela está na mesma altura. E isso foi tirado à medida a partir dos pontos. Só que tá vendo, por exemplo, que não tem um ponto aqui. Então, essa linha de curva, a gente fala que é uma abstração da topografia. Porque essa linha, para ela estar o mais precisa possível, isso vai ser dado a partir da quantidade de pontos que foram levantados. Então, por isso que não por exemplo, assim, tem pessoas que pensam que quando recebem um levantamento com curvas de meio e meio metro, esse levantamento vai estar mais preciso do que se você receber de 1 em 1 metro. E não é verdade. O que aumenta a precisão é a quantidade de pontos levantados. Porque dentro do ponto, né, é feito aqui mais ou menos uma média de onde que está passando os pontos de mesma altimetria e é gerada uma curva. Então, a curva é uma abstração do ponto levantado. Então, aqui era só para exemplificar mesmo como que é gerado uma curva dentro de um levantamento planaltimétrico, tá? Então, aqui eu vou deletar a malha triangular. É muito difícil até vir levantamento com que o topógrafo ainda deixou a malha triangular, mas esse aqui foi bem legal, que deu para explicar para vocês. Quando o programa da topografia recebe os pontos de exportação que foram levantados, você pode exportar para o AutoCAD com a malha ou sem a malha. Então, esse levantamento foi bem interessante, que ele veio aqui com a malha, tá? Esse aqui já é o segundo levantamento que a gente fez do terreno, então vou começar desse aqui, que é o primeiro. Geralmente, vem apagado os layers, tá? Aqui eu já previamente vi aqui e liguei todos, mas a maioria deles vem apagados. Eu costumo vir só as curvas. Então, por que eu gosto muito de deixar o ponto, tá? Para você saber se um levantamento foi bem executado, você tem que saber a quantidade de pontos. Então, olha quantos pontos que foram levantados. O terreno é essa geometria aqui. Então, levantou pontos fora também. Isso foi bem interessante,
que deu para a gente ver a situação da rua e dos terrenos ao lado. Isso dá uma continuidade de como está funcionando ali a região. É bem legal também o ponto, você ter a informação do ponto, porque aí você pode clicar nele, ó, ele vem com a cota. Então, esse ponto aqui está na cota 1226, 0,48 aqui. As cotas de metro em metro aqui, elas vão estar, por exemplo, 1226, 1225, 1224. Então, a gente sabe que esse ponto aqui está na cota 1226. É muito interessante e muito importante ter os pontos na topografia, porque quando tem só a curva, já que a curva é uma abstração do ponto e também tendo só a curva, por exemplo, essa curva está passando aqui. Se a gente não tem um ponto na extremidade, você não sabe qual é a altura exata que está na frente. Isso interfere muito para fazer, por exemplo, um acesso de garagem, para fazer um portão, porque você tem que escolher o ponto mais propício, que, por exemplo, gere menos rampa para fazer o acesso de garagem, ainda mais um terreno que é complexo como esse. Então, é fundamental que a topografia venha com os pontos de extremidade para que você consiga saber. Então, não adianta vir só as curvas. Na hora que você for fazer um corte ou uma vista da fachada, né, executar exatamente a fachada, né, você precisa saber aqui qual que são os pontos das extremidades. Outra coisa muito interessante é ter levantamento de árvores existentes também. Outra informação essencial que o levantamento vai te trazer também é a informação do norte, tá? A maioria dos levantamentos, quando você recebe ele, o topógrafo já deixa o levantamento na posição com o norte para cima, tá? Isso também, se você tiver alguma dúvida, porque às vezes acontece, né, de você ter alguma dúvida e você foi em loco e às vezes achou que a situação está diferente do que o norte que foi colocado pelo profissional, você pode conferir também. Já até deixei aqui o terreno aberto no Google, que aí você também pode conferir. Então, pode ver aqui que o terreno está na mesma posição lá e o norte aqui do Google está sempre para cima, dá para vocês verem aqui. Então, é bem interessante também dar uma conferidinha, porque pode ter alguma coisa entrando em divergência, tá? Mas aí, geralmente, sempre vem com o norte para cima. E aí, se você não for usar, a maioria das vezes a gente não vai usar para projetar o desenho que está na posição que a gente recebeu. Então, é muito importante que você salve, que você, por exemplo, separe o desenho todo, e se você for fazer algum alinhamento, por exemplo, você quer começar projetando a partir dessa rua, né? Então, você tem que alinhar o desenho de uma maneira que o norte também rotacione junto para você não perder a informação. Por exemplo, né? Se você vai girar esse desenho nesse sentido aqui. Vou fazer o comando align e vou colocar para eu começar a desenhar, por exemplo, a partir dessa rua. Isso também facilita muito o processo de projeto, você alinhar o desenho do jeito que você vai fazer ele. Então, eu trouxe o norte, então eu não perco a informação. Então, eu sei, por exemplo, que nessa fachada aqui, a gente não vai ter incidência solar. Na fachada aqui de frente para essa rua, nós vamos ter sol o tempo todo, só que é um sol mais alto, que é o sol norte. Aqui a gente vai ter o sol da manhã vindo e aqui o sol da tarde nessa direção. Então, não é interessante eu abrir, por exemplo, quartos, lugares de mais permanência para esse sol da tarde. E aqui na frente, se eu fizer uma varanda, alguma coisa, um elemento horizontal, eu sei que eu vou ter aqui um brise que vai proteger as portas ou janelas que eu abri nesse sentido. E aqui, como é o sol da manhã, eu posso ter elementos mais vazados, porque o sol da manhã é um sol mais agradável, menos forte, né? Então, é muito importante a rotação junto com o norte, de acordo com o que você for desenhar. Isso varia, os comandos variam aí com o programa que você utiliza, né? Aqui a gente está utilizando o AutoCAD de exemplo. Então, para realmente ler, né, o que está acontecendo na topografia, as curvas, elas vão indicar as altimetrias. Então, aqui a gente consegue perceber, né, eu tenho as informações aqui, por exemplo, ó, 1230 é essa curva e 1215 é essa curva aqui. Então, eu sei que esse terreno está com a parte mais baixa aqui e a parte mais alta aqui. Então, é sempre importante você começar achando
alguma curva que esteja com dimensão já nela, aqui escrita, porque, por exemplo, às vezes você não vai clicar no ponto, ou você pode estar vendo essa topografia por uma impressão, então você vai localizar a numeração das curvas para você saber em que sentido o terreno está subindo. E aí, quando a gente faz isso no 3D também, fica muito mais claro. Então, eu vou abrir aqui também um 3D do terreno, aqui, ó, que aí a gente consegue ver bem claramente onde ele está, a parte mais baixa e a parte mais alta. E quando vem com as informações da rua, que são essenciais também, né? Vem com a informação da rua, fica bem mais fácil de ser representado, para que seja mais humanizado possível o entendimento. Vou pegar o Google aqui, que a gente consegue também ir na frente do terreno, que fica mais interessante. Então, esse que é o terreno aqui real. Essa aqui são imagens do Google, né? É um terreno de esquina. Como ele é bem alto, não vai dar para ver até o topo, né? Aquela altura toda que ele termina ali. Mas então é para exemplificar, para vocês conseguirem, através da topografia, entender quais as informações que ela tá te passando. Removi aqui a ferramenta caixa de areia. Quando você tá com a topografia aberta, aí você vai pensar, né? Você já, por exemplo, construiu 3D, onde que você vai tirar uma saída, uma entrada de garagem, por exemplo, onde que isso é mais viável. Se eu colocar, por exemplo, aqui é o meu ponto mais inviável para fazer um acesso de garagem, tendo em vista que eu vou precisar criar platô de plantação aqui para essa casa, né? Então, a decisão, por exemplo, nesse projeto foi tirar a entrada da garagem o mais alto aqui da rua, porque além da inclinação do terreno, tem a inclinação da rua. Então, isso também é muito importante ser observado. Outra informação importante que a topografia tem que trazer é a legenda, principalmente para poste, tá? Porque o desenho do poste é um desenho que tem vários pontos, então às vezes gera dúvida de onde está a implantação, tá? Às vezes ele não é representado assim. Nessa topografia já veio interessante, ó, que ele já mostrou que a localização, ó, do ponto do poste tá aqui, ó, nesse ponto, ó. Quando não vem com ponto, só vem com o símbolo, você fica na dúvida exatamente de onde é a localização. Nesse caso, você tem que entrar em contato com quem fez o serviço para te falar. Isso já aconteceu algumas vezes no escritório, da gente ter que voltar à topografia pedindo informações de pontos. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês a vista de cima do que foi desenvolvido para esse projeto, tá? Eu coloquei a imagem aqui na mesma posição que está a topografia. Então, aqui está a rua, a esquina, né? As duas ruas. Como eu falei com vocês, o ponto melhor de acesso era o ponto onde a rua estava mais alta. Então, a gente tirou o acesso aqui da rampa de garagem, fez um acesso para a parte de... onde tem exatamente o pavimento de garagem da casa, que é o primeiro, o pavimento térreo, e tem uma outra rampa que chega até o pavimento superior da casa. Então, aqui dá para vocês verem como que foi projetado. Essa parte aqui, a piscina e o deck tá aproveitando mais uma condição mais natural. Então, aqui a gente deixou o terreno uma condição mais natural, fez grandes alterações nessa parte. Então, esse aqui que é o projeto. A rampa passando aqui na frente e circulando atrás da casa. Aí, como que a gente tomou várias decisões com base na topografia? A gente fechou bastante a casa para esse sentido, que é ter um sol da tarde muito forte. Abriu a casa para o norte, que tem uma insolação durante todo o dia, mas criou essa varanda, que é um brise horizontal. Quando o sol está na região norte, ele é um sol mais alto. Então, essa varanda já é suficiente, essa parte avarandada, para dar uma quebrada na incidência solar. Aqui está vindo o sol da manhã, então não teve problema, por exemplo, ter um elemento vazado. Aqui mais algumas imagens para o entendimento. Então, a gente desenvolveu o projeto e como o terreno ele tem uma situação bem delicada, a gente quis, antes de eu finalizar os desenhos técnicos e todas as partes mais minúcias, nós fizemos um serviço de já fazer algumas modificações do terreno para encaixar o projeto. Então, aqui, ó,
o levantamento original, sem nenhuma alteração e proposta de projeto. E aqui já é o levantamento com o projeto implantado. Eu enviei o projeto para a equipe de topografia, eles fizeram a alocação no terreno com os pontos do projeto, marcando a rampa de entrada. Então aqui já dá para ver, ó, igual nessa aqui, é mais fácil de ver ainda, que ela é uma rampa mais linear. Como que aqui é a delimitação da rampa e aqui ela vai subindo, que é totalmente diferente daqui, ó, que é plano, onde está o nível da garagem. E aqui a gente fez um outro corte e aqui é o nível da casa, só que a casa passa, né, ela cobre toda a garagem. Aqui, ó, vocês podem ver que não tem muita modificação, que é onde nós estamos implantando a piscina, que ela vai apoiar no terreno natural, e aqui a gente vai ter vegetação e cobrindo o terreno também mais naturalmente. Então, é muito interessante que aqui dá para observar bem como que as modificações do terreno podem ser visualizadas na topografia, com a marcação. Vou colocar a imagem aqui de novo, aquela que está com a vista superior. Aquela marcação da rampa, como que já está feita, e a marcação da rampa posterior também, né? A rampa de entrada e a rampa posterior. Então, olha como fica claro a leitura da topografia. Isso ajuda também a você ler topografias novas, né? Quando você receber aí. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Então, aqui é o terreno originalmente recebido da topografia e aqui a gente tem o terreno já com a implantação do projeto. Então, o acesso da garagem no ponto mais fácil, né, mais alto, quer dizer, para eu conseguir acessar os platôs. Aqui a rampa posterior, né, que leva a uma área aqui só de manobra, que não tem garagem, só para conseguir chegar no nível. A laje que protege o sol, a incidência do sol norte. A casa mais fechada para o sol da tarde. Você pode também colocar cozinha, área de serviço, nessa parte sol mais da tarde. O sol da manhã, você pode colocar parte mais de quartos, só que aqui também tem as questões projetuais. O terreno era maior nessa dimensão, em proporção de instalação do projeto da casa. Então, não é que as informações que você coleta, elas limitam o processo de criação de uma forma que você não possa colocar seus elementos, mas você precisa conseguir saber ler para minimizar impactos de decisões que você toma e também para poder saber embasar suas decisões. Então, aqui nesse projeto, as informações que vieram do levantamento planialtimétrico foram completamente essenciais. É impossível você conseguir produzir um bom projeto sem ter boas informações. Eu espero muito ter ajudado com essa aula de levantamento planialtimétrico. Se tiver ficado alguma dúvida ainda, você pode colocar aqui nos comentários ou mandar um direct. Vai ser um prazer continuar te ajudando aí nesse processo de viver bem de arquitetura e interiores.